que precisa de uma justiça naquela hora. E na mesma cidade havia um juiz que achava o maioral, falava assim, mas as coisas acontecem porque eu quero. Eu não temo um homem e nem esse Deus. Então se eu falar para você que vai ser desse jeito, vai ser desse jeito. Se é para as mulheres cortar o cabelo, vai cortar o cabelo. Se é o homem que não vai trabalhar dia de sábado, o homem não vai trabalhar dia de sábado, porque a palavra, a lei... Então era um cara muito soberbo. Era um cara que as pessoas temiam em chegar nele. Porque, vamos dizer, se havia agenda lá, a pessoa só poderia falar com ele depois de 6 meses. Porque o cara era muito ocupado. Ocupado fazendo o quê? Nada. Mas ele tinha um magistrado, ele era juiz, era reconhecido, então era um homem de autoridade. Então tudo que passava na cidade tinha que passar por ele. Só que a mulher, a necessidade da mulher, só que ele teve um azar, pastor, que tinha uma mulher que morava lá também, que é uma viúva. E sabemos que a viúva ela tem um tratamento diferenciado, deveria ser assim, né? Lá deveria ser assim, mas com esse homem aí, um juiz injusto, tratava ela como qualquer pessoa. Só que ela não temeu o juiz. A necessidade dela foi maior que o temor de falar no juiz. E ela aí perguntaram, vai lá no juiz. Só o juiz pode resolver sua causa. Para que esses devedores não ficam aí te cobrando injustamente. Você é viúva, você perdeu seu marido. Você não tem filhos para pagar, porque antigamente era isso. Eu estava falando isso com o Rafael. Quando a pessoa ela é casada e pede o provedor da família, o homem, e a família tem credor ou dívida pela cidadela, o governante, o prefeito, o agiota da época lá, o cobrador de imposto, vai cobrar a família mesmo assim. E vai perguntar, o que você tem? Seu marido deixou uma dívida, eu não posso ficar no prejuízo. Você tem o que aí? Eu tenho um filho de 6 anos, eu tenho um filho de 8 anos. Tá bom, então eles vão pagar a sua dívida. Eu estou agora confiscando eles. E tinha que ir. Tinha que ir para pagar a dívida da família. Só que essa viúva não tinha filho. Ela perdeu a única pessoa que dava era provedor da casa dela, o marido dela. E aí os credores, usando essa situação, falaram, vamos lá cobrar, porque o cara morreu, agora tem que pagar. Vamos ver se ela tem filho lá, se tem bens, se tem vaca, se tem cabrito, se tem bode. Alguma coisa ela tem que pagar. A gente não pode ficar num prejuízo. O marido pagava bonitinho, mas morreu, a dívida dobrou, ela precisa pagar, porque eu não posso ficar. Aí foram lá, os cobradores lá, os credores, falaram assim, viúva, senhora, eu vim aqui cobrar aquilo que era meu. Ele olhou assim, eram pessoas bem humildes, não tinha posse, pastor. Não tinha um bodinho, não tinha uma ovelha, não tinha uma vaquinha, não tinha. Era humilde. Você tem filho aí? Não tenho filho. Você não tem nem filho nenhum? Não tem. Mas então, vocês estão devendo isso aqui e o meu patrão está pedindo para cobrar de você. De alguma coisa você tem que dar. Você tem azeite aí? Se tiver azeite, tudo bem, não tem mais. Você não tem azeite? Todo mundo tem azeite. Não tem azeite. Isso é muito caro. Meu marido morreu e eu não devo só para você. Eu não tenho nada. Vamos agora materializar, eu só tenho isso aqui, ó. Um pouquinho, vamos usar uma história que teve aqui, um bocadinho de farinha. Eu só tenho isso só para hoje.
Tem mais nada. E aí? Fechou? E aí? Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Situação difícil dessa mulher, pastor Rogério. A mulher não tinha nada, os parentes eram longe, não tinha parentes, os parentes eram longe, não tinha ninguém, era ela e Deus. E a vizinha falou assim, ó, tem um juiz aí, só que o camarada é ruim. O camarada, cara, é mais fácil você falar, chegar assim, ó, eu me vendo, te dou. Mais fácil. Mas tem aí o juiz aí. Tem o juiz aí. Esse juiz aí, ó, o cara, mano, é injusto. É terrível. Tá vendo esses credores aí? É 10 vezes piores. Mas vai lá, bate na porta lá, vai insistir lá. Ele não vai atender você de primeiro. Ficava o dia todo lá, o dia todo, pastor Rogério. No segundo dia, passava o dia todo só com água. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, a palavra diz que muitas vezes a gente desiste na primeira pedrinha. A gente desiste na primeira dificuldade. Já começa a chutar o balde. Jesus não está comigo. Eu oro e Deus não fala comigo. Cadê você, Deus? Agora você faz as suas consequências, culpa a Deus? Deus, ele está lá no mesmo lugar que onde viu o filho dele morrendo. Ele está naquele mesmo lugar, assim, de braço cruzado. Ou sentado como rei, olhando assim, ó, para mim e para você. Ele estava da mesma forma, ele viu o filho dele e não fez nada. Ah, mas o Deus é ruim? Não é, Deus não é ruim. Ele é justo. As suas consequências, aqui se faz, aqui se paga. Ele nos ensina a gente caminhar na vereda, no caminho reto. Só que tem muitas vezes as situações dessa viúva, aconteceu o quê? O marido dela morreu, deixou dívida, que era normal ter dívida. Era uma pessoa que vivia daquilo que produzia. E muitas vezes o que produzia não dava certo, então ia pegar dinheiro lá, alguma coisa, para suprir as necessidades pessoal, confiando e acreditando na produção que viria. Só que o camarada morreu, ela vendeu tudo, só que faltou ainda. Ela vendeu o que tinha, ela viveu por um tempo bem, ela pagou a dívida dela, mas chegou uma hora que não conseguiu pagar mais a dívida dela. Os credores esperaram alguns dias, passou dos dias da dívida, e eles vieram cobrar. E aí, eu vim receber aquilo que você tem para mim. O que você tem? Não tem nem filho, não tem nada? Então você vai fazer o quê? Você vai ter que pagar. Ó,